Vou falar aqui algumas das principais formas para você se aproximar dessas entidades. Uma delas é o que eu falei lá na outra videoaula, que é você ter uma tronqueira na tua casa. Quando você tem um altar de esquerda, que a gente chama de tronqueira, você permite se colocar a mão na massa para firmar uma vela, fazer uma pequena entrega para o teu Exu, para a tua pombogira, para essas entidades que lhe acompanham. Quando você movimenta essa energia, você cria um campo vibratório ao teu redor, ao redor do teu ambiente, né, da tua casa, aonde você fizer, e você vai criar uma conexão. Tudo isso é um começo. Quando você vai criando e aumentando essa conexão, naturalmente as respostas vão vindo por si só. Tudo no seu tempo, né? Tendo a tronqueira, você começa a realizar suas firmezas, que entra no segundo ponto que a gente pode considerar como maneira de se conectar com o Exu e Pombogira. Você firmar uma vela e reunir elementos que remetem à vibração dessas entidades vai criar uma aproximação com vocês. O terceiro ponto, se eu fosse colocar aqui para conexão de Exu e Pombogira, é ter uma guia de proteção imantada na força dessas entidades. Eu sempre sugiro que vocês façam as guias de vocês. Ah, mas eu nunca tive contato com Exu, eu nunca tive contato com Pombogira. Como que eu vou fazer? Você vai fazer para ter a conexão. É justamente esse o intuito de você fazer as suas coisas. É criar essa conexão. Porque aí sim vai começando a vir intuições na sua cabeça. E não simplesmente comprar a guia já feita e falar assim, ah, eu vou consagrar ou dar para uma entidade cruzar. Você até pode fazer isso, só que eu quero te ensinar o método raiz, que é o método para você se conectar de fato. O que eu costumava fazer? Eu acendia uma vela, pode ser vela branca, cara, não tem segredo. Acende uma vela branca, eu pegava um cordonê, que é o fio encerado, né, o barbante encerado, e ia fazendo ali, ia colocando as contas ali, bonitinho, né, as miçanguinhas pequenininhas, ia fazendo a guia. Geralmente você tem a sequência 7 pretas, 7 vermelhas, não é uma regra. Tendo as cores vermelha e preta, monta a sequência que você se identificar. Aí o pessoal mais conservador vai falar assim, nossa, mas tem que ser 7, tem que ser 7 pretas, 3 vermelhas. Não tem que ser, tá? Tem que ser do jeito que te permite uma conexão. Na hora, você pode ter certeza que vai vir a intuição de como você deve montar essa guia. Claro, quando a gente fala de intuição, a gente tem que ter a calma na nossa mente. Não adianta você falar assim, ah, veio a intuição, vou colocar um azul aqui. Calma, às vezes pode ser você, tá bom? E isso é natural e não é errado. O importante é você reconhecer, tá bom? E sem ter pressa. Ah, não senti nada. Vai no básico. 7 pretas, 7 vermelhas. Pronto, acabou. Quando você fez isso, você dá um nó para fechar aquela guia. Ah, tem que ser 7 nós. Não, não tem que ser 7 nós. Tem que ser um nó que segure aquela guia para não esfarelar, tá? E geralmente eu fazia aquele nó de arremate, né? Eu dava um nó normal, juntava os dois fios e dava aquele arremate, cortava e queimava com o isqueiro ali para a ponta não desfiar. E usava aquela guia sempre que eu sentia. Percebe como você vai começando a entrar em sintonia e entender como funcionam algumas coisas da religião? Depois que você fez isso, vai chegar um determinado ponto que aquela guia vai precisar ser reimantada, vamos dizer assim, ou reenergizada, recarregada, que é o momento onde você vai tirar essa guia e colocar lá na tua tronqueira. E você vai ser obrigado a realizar, né, vamos dizer assim, uma firmeza para aquela entidade, seja para o Exu ou para a Pombogira. Depende para quem você vai consagrar a guia. Posso consagrar para os dois? Pode, tá? Ah, vira uma festa, né? Ele tá falando que pode tudo, que não sei o que, vira uma bagunça. Não, é que é bem simples, tá? O Exu não vai brigar com a Pombogira porque a guia é dele. Tipo, ah, você fez essa guia para ela, não vou olhar mais para tua cara. Os espíritos entendem tudo isso. Nós somos evoluídos e ficamos nessa briga de ego e diferenciação, né? Eles não têm essa questão. Claro, se você quiser fazer uma guia para sua Pombogira, você pode fazer. Uma pro Exu pode, mas para a linha em geral, você também pode fazer do jeito que eu estou te falando. Realizou a firmeza na tua tronqueira? Deixa a guia ao redor da vela. Eu costumava firmar a vela, tira a guia, dá 2 voltas nela para ficar mais ou menos largo ali, e encaixa no centro da vela e deixa queimar tudo aquilo. Feito isso, está reenergizada, tá bom? Eu já fiz um vídeo de firmeza de Exu aqui no canal, tá na parte prática. Você vai ver as playlists que eu separo as aulas e você vai encontrar lá tanto firmeza para Preto Velho quanto para Exu. Aí você tem uma base de como montar ali para você desenvolver sozinho também, ok? Já me perdi em quantos pontos aqui eu falei, não sei se você estava no terceiro ou no quarto, mas as entidades de esquerda têm facilidade de acesso ao nosso campo vibratório, justamente por nós termos excesso de energia negativa. Energia negativa não é ruim, como eu falei, ela é só um estado vibracional, e através desse estado vibracional a gente permite que outras
outros espíritos de semelhança vibratória se aproximem de nós. Então é muito mais fácil, né, se é que esse termo existe, de você se conectar com o teu Exu e com a tua Pombogira do que se conectar com o caboclo, que é onde você tem que elevar muito a tua vibração. E você tem que se abster de algumas coisas aqui da Terra que abaixam a tua vibração naturalmente, ok? Então, o quarto ponto é simplesmente você entrar na intenção de realizar essa sintonia, essa conexão com o teu Exu e com a tua Pombogira. É um pouco mais difícil para a galera que está começando. E ela pode entrar em conjunto com todos esses outros itens que eu falei. Fica mais fácil de você direcionar o seu pensamento e a sua intenção quando você está fazendo uma guia dessa linha de trabalho, quando você está realizando uma firmeza, e até mesmo quando você está separando e preparando um altar, uma tronqueira propriamente dita, para estas entidades. Então, tudo isso é movimentado à intenção. A gente pode colocar a intenção como um item separado quando a pessoa não consegue fazer nenhuma dessas coisas, mas também fica um pouco mais difícil de você alcançar essa sintonia. Agora, o que é importante a gente falar, depois que a gente já aprendeu a conexão com essas entidades, tudo isso vai variar, obviamente, se você estiver num terreiro, se a tua vertente falar outra coisa, você segue o que a tua vertente fala, você já sabe como funciona aqui no canal e lá no meu Instagram, né? Agora vamos falar alguns mitos a respeito de Exu e Pombogira, o que eu cansei de ver nos terreiros, que para mim é um exibicionismo e um ego inflado gigantesco, não só associado à roupa, tá? E sim a comportamento. Todo mundo tem a visão de que Exu é um homem das cavernas, é um ser animalesco, ou como se fosse propriamente o Wolverine, igual eu brinco, né? Que é aquele cara com garra que, nossa, é super bravo, ríspido e grosso, né? E esquecem que Exu teve uma vida passada, teve diversas vidas passadas, né? Não só Exu. Eu falo Exu na classe geral, né? Tipo, mas vamos falar também de Pombogira. Esquecem que Pombogira teve uma vida passada. E geralmente o que a gente associa a Pombogira? A uma prostituta, a uma mulher de rua. A mesma coisa vale o Exu. Ah, porque ele foi um criminoso, ele foi um morador de rua. A gente não sabe. Pode ser que a maioria desses espíritos tenha sido isso? Pode. Mas não é uma regra, tá bom? Eles podem ter sido médicos? Pode. Podem ter sido grandes influenciadores da sociedade? Pode. Que se perderam no ego e a vaidade? Podem. Então são histórias particulares que cada espírito conta. E muitas vezes, por a gente imaginar a forma que a gente quer que o Exu ou a Pombogira tenha, a gente se perde e eu vejo muita gente passar à frente da incorporação. De achar que por muitas vezes ter uma conexão branda e suave, vamos dizer assim, não está incorporado. Lembra sempre do seguinte, você precisa ter acesso à mente daquela entidade, à consciência daquele espírito, que é o mais importante para a incorporação. Ela vem carregada de arquétipos, mas é uma maneira de se passar uma mensagem. Tudo, se você for parar para pensar, é uma maneira de passar uma mensagem. O médium é o intermediário de uma mensagem que o espírito quer passar do plano dele para o plano terrestre. Não tem muito sentido o espírito ficar aqui balbuciando, fazendo gesto, e aí cruza aqui, e para fora charuto aqui e ali. Ele tem as mandingas dele. Tem, gente, a gente sabe disso. Mas cria um tabu gigantesco e fica aquela palhaçada dentro do terreiro de que, Exu, por ser o diabo, né, não toca numa guia de Oxalá. Aquilo eu acho, porra, gente, sabe, vira uma bagunça e se perde no ego e na vaidade, né? O relato que eu vou contar pra vocês é da vez que eu presenciei uma gira de Exu, que eu saí de lá doido. Falei, nossa, o pessoal viaja na maionese, literalmente, né? Quando você tem todo esse aprendizado que eu passo pra vocês, que é uma visão, obviamente, você não precisa concordar com ela, você percebe o quanto a espiritualidade como é que eu posso falar? É sutil. Ela é barulhenta algumas vezes, mas são casos e casos, e você sabe disso porque você já passou por casos assim, e você sabe como é. Agora, quando você vai numa gira de Umbanda, quando você começa a frequentar várias casas, você começa a pegar uma experiência, e aí que você vê algumas... Eu não gosto de falar marmotagem, tá? Porque às vezes a pessoa está simplesmente ali no animismo. Ela acha que está incorporada, mas na verdade ela está fazendo tudo fruto do pensamento dela, hiperexcitada, vamos dizer assim. E esquece da verdadeira incorporação, que ocorre dentro do teu espírito, em conjunto com a consciência do outro guia, né? Eu devo ter falado vários nés aqui nesse vídeo, mas eu fico com um tique que eu só pego para gravar e saio gravando. Enfim. E aí estava eu lá numa gira,
E eu comecei a ver os Exus chegando, tudo, né? E aquela chegada dos Exus e da Pombogira é de um jeito X-Men de ser, né? Animal. Na encruzilhada, não se esqueça de olhar para trás. Lembre que lá tem morador. Tranca-ruas é que mora lá, sou É elementar. sempre caindo, né? Sempre, tipo, vem caindo e, nossa, rasga o chão, arranha os braços do médium como se estivesse preso no quinto dos infernos, né? É sempre assim. E Pombogira como se fosse uma prostituta ainda hoje, né? Que não, como se já não tivesse entendido. Toda a vida passada dela, mulher de 7 passou maridos. por um processo para estar ali dando consulta. Não um espírito recém-desencarnado que não entendeu a morte, né? Vamos dizer assim. E aí você vê todo aquele show, todo aquele teatro. E aí entra a vaidade das roupas também, que você fala, putz, meu, tipo, ok, a entidade pode usar roupa, tá, gente? Eu não tô falando que não pode, não. Mas você vê que começa a encher, né? Aí vira um desfile de moda. E eu não me sinto à vontade, eu não sei vocês. Porque pra mim, é uma religião que me ensinou simplicidade. Aí o pessoal quer ficar agregando e inventando fundamentos diversos, né? De por que Exu tem que usar isso ou aquilo. Pô, o Exu, que é o espírito lá do astral, ele usa. Eu não preciso usar, né? Na maioria das vezes. Pelo menos ele nunca me pediu. Se o seu Exu ou sua Pombogira te pediram essas coisas, obviamente você tem que fazer porque tem um fundamento ali envolvido. Mas na maioria das vezes, o que eu vejo, né, em redes sociais, essas coisas, é as pessoas querendo comprar para a entidade usar. Aí você fala, pô, peraí, tá meio esquisito, né? Enfim. E aí eu vi aquele desfile de moda e eu falei, nossa, cara, será que dá para ficar pior? E deu para ficar pior. Uma das consulentes, era a primeira vez que eu estava naquele terreiro, a primeira e a última, obviamente, foi se consultar com o Exu que estava na porta, na porteira ali da corrente mediúnica que a gente fala. E o Exu, ele estava de capuz, parecia a própria morte ali, em pessoa, passando toda aquela vibe de mortícia, né? De Dona Morte. E aí ele começou a gritar com a consulente, ofender a consulente. Eu não tinha tanto tempo na Umbanda assim, tá? E aí começou a gritar, ofender a consulente, e a consulente começou a chorar e ficou com muita vergonha, e ele mandou a consulente embora. E caramba, alguma coisa está errada nisso aqui, não é normal. E aí eu comecei a me questionar, por que entidades precisam humilhar as pessoas se eles são mais evoluídos que nós? Ah, realmente, tem espíritos que não são evoluídos, são espíritos maldosos, tudo, né? Tem, da mesma maneira que tem aqui na Terra, tem lá do outro lado. Mas a gente encaminha esses espíritos. E quando querem aprender, nós ensinamos. E assim, não é que nós doutrinamos, a gente só mostra. Tipo, ó, o amor e a caridade é assim. Você tem seu livre-arbítrio para não fazer isso também. E continuar aí no teu umbral pro resto da vida. Né? Só que um espírito que se sujeita a baixar num terreiro de Umbanda para poder acolher, que Umbanda é acolhimento, né? Vamos combinar isso. Uma pessoa e começa a gritar e humilhar ela, alguma coisa está errada. E foi aí que eu comecei a perceber que as pessoas têm essa... Os ovos de codorna estão passando aqui. E o TDAH é horrível com isso. Não, tô brincando, não sei se eu tenho TDAH. Enfim. E aí um espírito que escolhe acolher essa pessoa começa a criticar e ofender ela. Eu falei, alguma coisa está errado ali, né? E desde então eu comecei a perceber que as pessoas associam a imagem de esquerda a algo rude, a algo pesado e a algo infernal. Nós somos uma banda vômito podraço, nós somos uma banda de brutal, é só uma faixa vibratória diferente. Se eu tenho acesso à consciência do espírito que trabalha comigo, eu sei que ele não é assim. E aí você começa a aprender com aquele teu espírito. Se vocês já estão cansados de ouvir isso, eu sempre falo, não procurem histórias de espíritos que trabalham, né, tipo, com outros médiuns na internet. Então, eu tenho Maria Padilha, deixa eu ver a história de Maria Padilha na internet. Se for por fruto de curiosidade e a título de um aprendizado pessoal, beleza. Só para você ler e falar, nossa, desde que você esteja ciente de que aquela história daquela Maria Padilha é daquele espírito que trabalha com aquele médium. E não da sua Maria Padilha, vamos dizer assim. A Maria Padilha que trabalha com você. Ela vai te contar. E no momento certo, se tiver necessidade. Tudo isso é uma prova de confiança entre o médium e o espírito. Isso de fato existe, tá? E uma das minhas grandes inspirações é Chico Xavier. E uma das passagens, Emmanuel fala para ele. Você vai ter que ter disciplina, disciplina e disciplina. Os 3 pilares ali para poder trabalhar com a caridade e trabalhar em conjunto com o espiritismo. Então você deve estar pronto para 3 regras básicas. Que regra? A primeira é a disciplina. E a segunda?
Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço pra ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. A gente pode até falar que é Umbanda, mas é a vertente de um espiritismo. A gente trabalha com espíritos. Então é um espiritismo, que assim seja. Diferentes doutrinas do Kardec, obviamente, mas assim, tem uma base bem semelhante. E a principal que a gente pode levar em consideração é a disciplina. Se a gente não tiver a disciplina para reconhecer o nosso próprio ego, a gente falha. Porque já entra num ponto de um termo. A gente imagina que está recebendo a comunicação, né, uma mensagem do espírito que nos acompanha, do mentor que está ali com a gente. Pode ser um zombeteiro se passando por ele? Pode. Pode ser um quiumba, que é basicamente a mesma coisa, tá, gente? É que Umbanda também sai, né, pegando um monte de nome. Então vamos dividir só para não ficar tão confuso. Zombeteiro e obsessor. Obsessor é como se fosse um espírito bem ruim, que quer fazer o mal e sabe disso. E não quer evoluir. Ele quer te prejudicar de fato. Pode ser uma obsessão de uma vida passada ou... Enfim, é um assunto para uma outra aula também, que é bem mais detalhado. E tem o zombeteiro, que é aquele espírito que eu acredito que seria se eu desencarnasse. Não, tô brincando. Porque ele tá ali só pela zoeira. Ele é aquele espírito que sabe, se você é médium de efeitos físicos, ele vai ficar assim, ó, na parede do teu quarto. Pra te assustar e pra tirar um barato com a sua cara. Ele vai ser aquele espírito que muitas vezes vai falar um palavrão enquanto você tá prestes a pegar no sono, se você for médium clareaudiente. Ah, por que quando eu tô rezando, vem aqueles pensamentos intrusivos, na maioria das vezes? Tipo, você tá assim, Pai nosso que estás no céu, e do nada, foda-se Deus, caralho. E tipo, você fala, tem alguma coisa errada aqui. É com certeza um espírito zombeteiro. Então, tipo, eles estão ali pela zoeira. Eles não são nocivos, mas enche o saco de qualquer forma. Né? Atrapalha a nossa evolução. Então, tem esses dois tipos de espírito, tá? Básicos, assim. E você não sabe se pode estar recebendo uma mensagem deles. Olha a diferença. Se for um zombeteiro, vai ser pra te zoar. Se for um obsessor, vai ser pra te prejudicar. Terminar de te afundar no ego e na vaidade. Então, vigiar isso. Ah, como que eu faço para evitar esse tipo de coisa? Vibração. Vibração e índole de pensamentos. O nosso lar é o nosso pensamento. Então, quanto mais a gente cultivar pensamentos bons das coisas ao nosso redor e das pessoas, mesmo que seja a força, é importante. Então, a pessoa pode ser uma cuzona com você. Você não é obrigado a ficar perto dela, mas não deseja o mal. Não vibra da mesma maneira que ela. Porque aí você tá lascado, aí você vai aproximar espírito desse tipo, tá? E nossa aula aí já tá com quase 20 minutos. Se você chegou até aqui, esse foi só um trecho porque me acharam. É minha última aula hoje, tô preso. E, gente, essa aula foi um pouco mais descontraída, mas pra gente conversar como se fosse um bate-papo mesmo. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela paciência. Tá? É sempre bom conversar com você a respeito disso. Eu sei que eu não tô te vendo aí do outro lado da tela, mas eu imagino que tem uma pessoa aqui na minha frente quando eu converso. Um grande beijo e axé!